Olá, galera, muito bom dia. Como vocês estão? Espero que vocês estejam em casa, se cuidando e todos bem. Pessoal, hoje nós vamos trabalhar em sociologia uma matéria muito importante, que é a ideia de estado de natureza e contratualismo. Na verdade, vamos dar início, no módulo 14. Vamos dar prosseguimento, continuidade, também em relação ao pensamento de Locke e Rousseau. Hoje nós vamos trabalhar, o contratualismo, o primeiro conceito de contratualismo, e o estado de natureza a partir de Thomas Hobbes. Pessoal, Aristóteles dizia que o ser humano ele é um animal político, que já fazia parte da natureza humana nascer e permitir com que o indivíduo pudesse buscar a coletividade. Na verdade, os filósofos contratualistas eles vão contestar essa teoria do Aristóteles de que o homem é um animal político, porque eles acreditam que o indivíduo ele não nasce para a coletividade. Eles acreditam que automaticamente o ser humano, o princípio de sociabilidade, ele é construído e não parte da natureza humana. De fato, nós vamos interagindo, nós temos nosso primeiro grupo social, que é a família. A nossa família nos transmite educação, nos transmite cultura, para que nós possamos interagir com outros grupos sociais que chamamos de grupos sociais secundários. E aí, no caso, pensando aí a perspectiva da igreja, dos sindicatos, igreja pensando na perspectiva da religião, ou ainda, por exemplo, a própria escola. Então, ou seja, perceba que as interações humanas elas são construídas, socializadas a partir das experiências do cotidiano humano. Isso não é da nossa natureza, obviamente. E é por conta disso que nós temos esse contrato social. Na verdade, o contrato social ele rompe com o estado natural proposto pela figura do Aristóteles, nesse conceito de que o homem seria um animal político, e defende a formação de um estado social e político investido das relações de poder construídas e emanadas pelas experiências humanas ao longo do seu cotidiano. É pela prática. E aí nós vamos ter a figura do estado de natureza, que é compreendido de forma diferente quando botamos em a figura dos três teóricos, tanto Thomas Hobbes como Locke, também a própria figura do Jean-Jacques Rousseau. Mas, na verdade, me interessa mostrar o Thomas Hobbes inicialmente, que é o tema do capítulo de vocês, tá? O Thomas Hobbes ele tem uma preocupação, porque ele tem uma grande obra chamada Leviatã. O Leviatã, na verdade, esse grande monstro que seria, inicialmente, o Hobbes ele rompe com a teoria do direito divino. Ele não acredita que o rei está ali com poder porque Deus quis. Na verdade, ele rompe também com Aristóteles. Ele acredita que existe um consenso entre os indivíduos que formam a sociedade para contratar o Estado. Pessoal, então, o que significaria o estado de natureza humano? Os indivíduos, na concepção de Thomas Hobbes, eles lutam livremente pela sua sobrevivência, sem quaisquer restrições, leis ou normas. E ainda, na verdade, é uma guerra de todos contra todos pela sua sobrevivência. Perceba que é quase um estado de uma anomia, ou ainda de um caos social, porque cada indivíduo vai lutar pela sua sobrevivência, a sobrevivência da sua espécie, pelo direito de uma propriedade privada, por fazer da sua propriedade produzir, dar lucros para que eles possam ter dinheiro e sobreviver. E não somente isso, automaticamente a sociedade na concepção do Thomas Hobbes, ela é pensada a partir da razão, mas da vontade. E tanto da razão como da vontade geraria o pacto social dos indivíduos nela. E não só isso, pessoal. Eu quero que vocês percebam que é por isso que na obra Leviatã, o Thomas Hobbes ele joga uma frase muito célebre: o homem é lobo do próprio homem, porque é uma guerra de todos contra todos no estado de natureza. É um momento em que o ser humano ele tem que buscar criar mecanismos, dispositivos para garantir a sobrevivência da sua espécie. E não somente isso, não tem leis, não tem normas, não existem restrições, então ele vai agir de acordo com suas vontades, com seus desejos. Automaticamente, a liberdade dos homens de perseguir os seus desejos e proteger também da morte a partir de quaisquer meios. Percebam que é um estado de quase uma selvageria, porque ele não vai querer saber, por exemplo, automaticamente do outro, ele vai querer saber de si. E não somente isso. Se ele tiver que exterminar o outro, ele vai precisar exterminar o outro. Por quê? Porque é o princípio do estado de natureza. E é por isso que diz que o homem é o lobo do próprio homem. Outra questão, pessoal, como é que o Thomas Hobbes pensou em sanar
o estado natureza? A partir de um estado absoluto. E esse estado absoluto, automaticamente, né, seria o quê? A figura de um soberano, o Leviatã, que seria justamente por conta desse cenário de caos que automaticamente o ser humano buscaria o quê, pessoal? Buscar esse soberano. Ou seja, eu preciso de alguém para me indicar os caminhos, as ordenadas e automaticamente o que, pessoal? Eu ter uma ordem, eu ter um rumo, né, um estado que me dê garantias e me assista, né? E aí, a partir disso, o Thomas Hobbes ele vai fazer o quê? Que a unidade política somente pode ser pensada a partir de um estado contratado. E é por conta disso, desse Leviatã, desse soberano, percebam que por mais que ele questione a teoria do direito divino, ele é um defensor do absolutismo monárquico, porque o rei seria esse soberano, né, centralizando o poder em suas mãos, geraria esse Estado. Criaria todas as normas, os dispositivos, as leis para controlar os comportamentos e moldar os valores, os costumes e os hábitos humanos ao longo das práticas cotidianas. E aí percebam que aí sim findaria a ideia desse estado de selvageria, desse estado de natureza, e nós teríamos, assim, chegado a uma possibilidade de se pensar uma unidade política, porque esse soberano seria enxergado pelos indivíduos da sociedade a partir das suas ações. Então, o soberano seria um exemplo a ser seguido, porque era ele o responsável por garantir essa ordem, por garantir o apoio político, por jogar de acordo com os interesses e aliar de acordo com os interesses. Grande abraço.